Chora aí, PMM. Product Marketing no Divã. Fala aí, PMMs, bem-vindos a mais um episódio do Chora aí, PMM, onde nós trazemos histórias reais que vocês compartilham com a gente para falar das dores e amores de PMM. Eu sou a Rafa Vigo, uma das organizadoras do Fala aí, PMM, sou especialista de marketing de produto na Vetex e hoje recebo o nosso embaixador, Thiago, que está aqui com a gente em quase todos os episódios, e também minha parceira de comunidade, a Rafa Medeiros, para a gente conversar sobre dados, um assunto temido, mas essencial para a gente ser estratégico. Thiago, Rafa, bem-vindos, se apresentem aí, deem um oi para a galera. Olá, Rafas. Eu sou Thiago Ibisui. Prazer estar aqui de novo com vocês. Eu sou diretor de marketing de produto na Hotmart, que é a maior empresa de venda de produtos digitais do mundo. E temos um grande time de PMMs na Hotmart também. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, PMMs. Eu sou a Rafa Medeiros, sou também especialista em marketing de produtos em serviços financeiros e também uma das organizadoras do Fala Aí. E muito bom estar aqui com vocês de novo. Bora então começar com esse tema, né, que é como ser estratégico sem dados. A gente tem dois depoimentos que abordam um pouco de diferentes cenários em que o PMM se relaciona com dados. E aí vamos tentar desmistificar um pouquinho e dar algumas dicas sobre isso. Então, o primeiro depoimento é assim: já tentei sugerir pesquisa, organizar feedback, puxar análise de usos, mas a real é que ninguém dá bola. Sempre tem algo mais urgente. E no fim, tudo continua sendo decidido na opinião de quem tem mais cargo ou no feeling. Então, acredito que esse depoimento fala muito, né, dessa falta de cultura de dados, né, ou de uma empresa que não está acostumada a tomar decisões baseadas em dados. O que vocês têm de experiência sobre isso? Como que vocês já viveram isso? E que dicas vocês têm para o pessoal que está nesse cenário? Eu acho importante a gente pensar também que dados não é necessariamente só número, né? Então, só dado literal. Então, acho que a gente pode também explorar informações e tomar decisões com base em outros artifícios. Então, acho que o PMM tem a capacidade de, por justamente estar conectado não só com produto, mas com marca e ter várias ferramentas, né, na sua caixinha de escopo. Eu acho que dá para explorar outras formas. Então, por exemplo, será que a gente consegue encontrar uma forma de encontrar dados qualitativos? Então, fazer alguma coisa mais relacionada à pesquisa qualitativa, conversa com o cliente e ter alguns insights que vão ajudar nessas decisões. Dentro do time de PMM da Hotmart, a gente tem uma estrutura de CMI, né, que é Customer Marketing Insights. Então, dentro do time de PMM, a gente conseguiu defender uma pessoa hoje que é focada em pesquisa e que ajuda tanto nas nossas hipóteses de marketing de produto, como hipóteses de produto como um todo. E ela roda uma agenda de pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, que ajudam bastante a gente a ter informação e complementar nossas hipóteses. Então, se essa dependência de dados está falando de dados da base, né, e de talvez até suporte de BA ou análises mais técnicas, acho que valeria também fazer um esforço de entender o quanto que está na sua mão, como PMM, levantar outras hipóteses olhando para fora, conversando com o cliente. Também dá para levantar através de benchmarks, olhar para o mercado, olhar dados de fora, olhar para o NPS, né, através da empresa. Às vezes a empresa já faz um NPS, você consegue extrair dados lá das respostas dos detratores, por exemplo, e fazer uma análise e conseguir complementar com algum ponto que você está trazendo. Então, acho que numa empresa que não tem uma cultura de dados, um primeiro passo é você entender o que está na sua mão para conseguir fazer alguma coisa e ser esse agente de mudança. Exatamente. Eu penso que se a empresa não tem essa cultura, pode muito bem partir da gente, que como PMM, que a gente tem essa função de também olhar os dados. Então, a gente pode ser a mudança que a gente quer ter, sabe aquela frase, que seja você a mudança que você quer ter no mundo? Então, você pode ser a mudança dentro da sua empresa. Às vezes, se não existe essa cultura, até dentro das apresentações de all hands, das apresentações das empresas, você começar também a trazer isso. Olhar todas as divisões e mercados, exemplos que o Thiago trouxe, tanto as quantitativas e qualitativas, e você deixar isso de uma forma também muito mais clara dentro da empresa. Falar assim, olha,
A gente trouxe essas informações aqui baseadas nesses dados, que a gente tomou essas decisões por causa disso, disso e disso. Então, de você também começar a trazer essa parte dentro da cultura, de como o seu time está tomando as decisões baseadas em dados. Por que isso é interessante? O que isso está trazendo de retorno financeiro? O que isso está trazendo de retorno em cima de melhorias de produto? Como isso pode aumentar ali a parte de engajamento de produto, mas como isso veio a partir dos dados que você está olhando. Então, quando você torna isso mais tangível, a importância dos dados dentro da empresa, de por que isso é interessante, quais os resultados positivos que você vai ter a partir disso, isso acaba sendo interessante para outras áreas também. As outras áreas vão começar a olhar isso de uma forma positiva e falar assim, olha, se eles tiveram esse resultado olhando dados, talvez dentro aqui da nossa área a gente comece a ter isso também. Isso começar a gerar essa cultura de dados dentro da empresa. Então, às vezes não tem porque não tem ninguém puxando. Às vezes pode, se você começar a puxar, se o PMM começar a puxar isso dentro da empresa, isso acabe sendo uma bola de neve positiva dentro da empresa, né? Então, o que a gente pode fazer para mostrar isso, para mostrar a importância dos dados dentro da área? Penso muito parecido com vocês. Eu tô até lembrando de uma experiência que, pela primeira vez, as pessoas conheceram esse conceito, assim, né, de hipóteses, e o quão legal foi para elas validar essas hipóteses. Então, também queria compartilhar, né, com você que está nos ouvindo. Validar hipóteses é gostoso demais. Tem gente que nunca nem pensou nisso, né? E aí, às vezes, como o Thiago falou, né, ele já tem uma estrutura legal. No meu contexto, a gente não tinha uma estrutura de dados, então foi uma planilha mesmo em que a gente colocava o que a gente queria testar, validar, e eu acompanhava com os times. E aí, só por isso, né, a gente já conseguiu construir, consolidar um pouco mais as informações. E aí, todo mundo, né, talvez eu gostei do que o Thiago falou ali no início, tira essa percepção desse monstro de dados, que parece que vai ser uma base de dados gigantesca, com um histórico gigantesco, quando na verdade são essas ações menores no dia a dia, né? Esse exemplo que eu dei foi num contexto em que eu estava numa startup. Tamanhos de empresa vão demandar esse perfil diferente de análise de dados. Uma coisa que eu acho interessante também trazer é que às vezes quando a gente pensa em cultura orientada a dados, a gente acha que é algo muito difícil, que vai ter todo um trabalho de você analisar os dados e que isso, na verdade, vai gerar muito, muito esforço. Mas, na verdade, quando você trabalha com dados, o teu resultado é exatamente o oposto. Você tem muito menos esforço para desenvolver um produto, porque você já toma uma decisão muito mais acurada, com muito mais informações para você tomar aquela decisão. Então, quando você vai desenvolver um produto, quando você vai colocar ele no mercado, você já tem toda uma base para te dar suporte para essas próximas ações. Então, na verdade, o trabalho dos dados, ele tira o seu trabalho de outras áreas. Então, você conseguindo trazer essa importância, você entende que, na verdade, os dados são muito mais nossos amigos, eles somam muito mais do que eles dão trabalho. Então, acho que também vale trazer essa questão da parte positiva, né? Como, na verdade, você reduz o seu trabalho e você tem resultados muito maiores se você tiver embasamento em dados, né? Amei, dados são amigos, vai ser a nossa próxima camiseta. Eu queria, ainda sobre essa pergunta, ouvir a opinião, dicas de vocês, né, sobre essa última parte ali do depoimento, que fala que as pessoas ainda não estão dando bola, né, pro dado, e que tudo continua sendo decidido ou na opinião de quem tem mais cargo, ou no feeling. Queria que a gente falasse sobre esse feeling, que às vezes ele é útil, mas se só tomar decisões no feeling, isso também não é produtivo, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Também que dicas a gente tem para essa pessoa, quem sabe, conseguir conversar melhor sobre essas pessoas que só pensam em tomar decisões no feeling? Me contem se já tiveram experiências nesse sentido. Legal. Eu acho que só dessa pessoa estar incomodada e querer buscar alguma forma de resolver já é legal, já é um primeiro passo, né, para conseguir gerar um impacto grande. Então ter esse comichão de que, pô, não dá para ser só no gut feeling. Tomar decisões com base em feeling, né? Às vezes, em alguns contextos faz sentido, mas eu acho que toda decisão tem que ter uma intuição informada, assim, né? Uma intuição que tem base em alguma coisa, seja uma hipótese, seja alguma informação externa, seja alguma percepção de cliente, porque senão fica realmente uma visão muito frágil, né? Então, eu acho que ser esse agente de mudança que a Rafa estava mencionando envolve trazer o valor que os dados, trazer o valor que toda essa percepção mais acurada
vai ajudar a empresa a ter resultados melhores do que simplesmente fazer coisas sem muita base. Então, pegar algum case, talvez, né? Então, às vezes, pensar, pô, vou resolver o problema de dados da empresa, é um puta de um negócio enorme, né? É muito grande. Mas pegando um projeto, às vezes, pequeno, ou uma iniciativa que está na sua mão e fazendo bem feito, usando metodologia, usando dado, e seja o dado que for, igual a gente falou, no dado não necessariamente só número, pode ser qualitativo, mas mostrando o quanto que isso ajudou o time a ter um resultado melhor, mostrando o impacto que gerou, pode ser um case legal, pode ser um primeiro passo. Então, acho que dá para quebrar esse problema de uma forma menor, mostrar esse impacto, para depois colher os frutos e crescer. Então, no exemplo que eu estava dando, que a gente tem uma estrutura de CI em PMM, também a Hotmart sempre fez pesquisa, a gente sempre teve pessoas fazendo pesquisa. Mas a nossa tese era que trazendo uma pessoa de pesquisa, né, que trabalhou há mais de 10 anos com pesquisa, que tem metodologia, porque fazer pesquisa no sentido de ter um questionário, soltar para cliente, a gente consegue fazer. Mas é o melhor formato? A gente está perguntando da forma certa? O resultado que está vindo está com uma aferição estatística relevante para a gente provar que o A é melhor que o B? Então, toda essa base técnica, tendo uma pessoa focada e técnica e com experiência, ajudou a gente a ter muito mais qualidade nisso, né? E muito mais confiança no que a gente está lendo hoje como resultado. E aí você vai de tijolo em tijolo vendendo esse case como algo positivo. Então, hoje é óbvio que ter uma pessoa de CI é muito importante e traz muito resultado. E com isso você consegue, com o tempo, crescer time, trazer mais pessoas também para estruturar ainda mais esse recurso, essa área. Eu acho que todo PMM tem o sonho de trabalhar com uma pessoa de research ali dentro da squad, né? Já tive algumas oportunidades, infelizmente nem sempre tá safe, mas o cenário do Thiago para mim seria o cenário ideal. E com relação a essa parte de ter dados, de você conseguir trazer isso, de realmente você ter não só o seu feeling, né? Eu acho que quando a Rafa trouxe ali da questão de vamos tomar uma decisão baseada no seu feeling, às vezes realmente você não tem dados, às vezes você vai atrás dessas outras informações, então de repente será que a melhor opção não seria você também, quando você não tem dados, você juntar vários feelings, porque isso já vai se tornar um dado de uma certa forma? Então, ter todo esse contexto ali de clientes, das outras áreas, ter toda essa visão de várias outras pessoas, isso já pode, de uma certa forma, se tornar um dado. Então, o que mais você consegue trazer dentro desse contexto para que a gente consiga tomar decisões com dados que não sejam só feelings, ou que pelo menos sejam feelings combinados. Então, acho que essa parte é super interessante. Acho que dá para a gente transformar esses feelings em dados, basicamente. Tem 2 termos aqui que eu vou usar. Intuição informada do Ti e intuição. E, cara, é legal a gente ter esse conhecimento, talvez aceitar que, de fato, né, nem toda decisão é baseada em dado, né? É raro, mas acontece muito, né? Então, a gente pode ser esse agente de mudança, mas nem sempre, né, tudo vai estar pronto para isso. A gente falou, então, desse cenário, né, em que a cultura da empresa ainda não está orientada a dados, como que a gente pode ser esse agente transformador, gostei também que a Rafa propôs isso. Agora a gente vai para um outro depoimento que parece que o cenário oposto, assim, né? Quando a empresa já tem muitos dados estruturados, mas o PMM não está conseguindo agir muito sobre isso. Então, o depoimento é assim: a empresa tem dados, mas eu não tenho acesso a nada. Sempre tem uma desculpa. É confidencial, tem que pedir para BI, depende de outro time. E, no fim, me cobram resultados sem dar visibilidade nenhuma. Como que vocês também, né, dariam dicas para essa pessoa em que ela está num cenário ideal, talvez ela esteja ali numa Hotmart da vida, né, com muitos dados, mas não está conseguindo acessá-los? Me contem aí se vocês, de novo, né, já viveram isso, como que vocês dariam dicas? Eu acho interessante porque quando a gente tem uma certa história, a gente acaba passando por vários cenários, né? E eu já tive uns cenários que pela essa parte cultural de segurança mesmo, às vezes a empresa já teve algum problema com segurança antes ou algo do gênero, e ela acaba sendo muito restrita com a liberação de dados dentro da empresa. Então, às vezes, um próprio PM não consegue rodar uma query ou algo do gênero por causa dessa parte cultural. E aí, quando você vai solicitar esses dados para o time responsável, para o time de dados, às vezes isso acaba demorando muito, porque como toda empresa está demandando no mesmo time, esses dados demoram muito para chegar na nossa mão, sendo que a gente tem metas ali dentro do quarter, né? Então, às vezes, a gente não recebe esses dados a tempo para conseguir cumprir uma meta. O que eu normalmente faço em casos como esses? Eu
eu escalo para a pessoa responsável por esse OKR dentro da empresa. Seja um C-level, seja um diretor, enfim. Mas eu deixo essa situação muito, muito clara. Olha, a gente precisa desenvolver esse produto, a gente precisa lançar esse produto, a gente está com essa meta aqui dentro, só que para isso eu preciso ter acesso a dados. E esses dados a gente sabe que demora X tempo, ou o time de dados me deu uma previsão de só me dar isso no mês. Como é que a gente faz isso aqui dentro? Isso vai impactar os nossos OKRs aqui dentro. Então, a gente muda o nosso OKR, a gente repensa a nossa rota. Você consegue destravar essa parte aqui dentro para mim, para eu conseguir trabalhar essa parte? Então, acho que quando os dados não estão na sua mão e você precisa, e o seu trabalho depende disso, né? Suas metas dependem disso, é muito importante você deixar isso claro para quem é responsável pelas suas metas também ali dentro, para que ela tenha essa visibilidade. Até se isso for algo muito, muito recorrente dentro da empresa, de vocês também tentarem escalar isso para tentar mudar isso em alta escala, no alto escalão ali dentro, para que a gente fala, todo o nosso quarter a gente está tendo essa situação, está sendo recorrente. Será que não é interessante a gente repensar a nossa cultura ou aumentar o nosso time de dados? Ou o que a gente pode fazer para que esses dados eles sejam mais presentes ali, mais fáceis, mais acessíveis, para que a gente consiga atingir as nossas metas? Então, quando existe essa cultura, normalmente eu acho que isso é um bom caminho para ser seguido. Repensar processos ou tentar repensar a própria cultura. Somando a isso que a Rafa falou, eu acho que é legal pensar em como você consegue fazer isso de uma forma estrutural e não pontual. Então, se é uma coisa recorrente, em vez de você a caso ir lá, mandar falar com a pessoa, mandar e-mail, dá para resolver isso de uma forma maior, mais estrutural, que resolva para sempre o seu problema? Porque eu tenho certeza que nenhum diretor de empresa, né, nenhum CEO de empresa acha que o time não tem ou não deveria ter todas as ferramentas necessárias para entregar o máximo de valor para a empresa. Então, se a pessoa não tem todas as ferramentas necessárias, no sentido de acessos e tudo mais, algum motivo tem. E qual que é esse motivo, né? Então, acho que talvez vale investigar melhor, porque talvez os dados que você precisa ter acesso, ou, por exemplo, uma parte deles talvez você não possa ter mesmo, por ser confidencial, por ter alguma questão específica. Agora, às vezes 80% do seu problema, você conseguiria ter um acesso, conseguiria ter mais velocidade para conseguir ter informação. Então, talvez estruturando o seu problema, documentando, ó, são esses acessos que eu preciso, até nível tal, esse aqui eu só preciso visualizar, esse eu preciso extrair, esse eu preciso exportar, esse eu preciso de tal time para fazer análise para mim. Tenta documentar e estruturar o seu problema e o que você precisa e qual que é o valor que você geraria com isso. Se eu tiver acesso a isso, eu consigo entregar tal coisa com mais qualidade, em menos tempo. Qual que é o valor que gera você ter essa informação? E aí, no final das contas, se você conseguir levar essa discussão de uma forma estratégica, estruturada, para sua liderança, e mostrar todo o impacto que vai ser gerado com base nessa mudança, talvez você consiga ter uma mudança estrutural. Então aí você vai conseguir ter tais acessos, aí tais outros você talvez não tenha. Então até vale você colocar, pô, tal coisa é um must, eu preciso porque é parte do meu trabalho, eu tô perdendo tantos dias pedindo para tais pessoas. Enquanto os outros são nice to have. Se eu ter, vai ser legal, vai me ajudar em tal coisa, mas não é um must, eu posso pedir para tal pessoa esperar tantos dias. Então, quebra a estrutura isso de uma forma organizada e leva para discussão. Porque eu tenho certeza absoluta que ninguém está limitando dados sabendo que isso está prejudicando a produtividade sua, do seu time. É só uma questão, talvez, de alinhamento e conhecimento disso. Maravilhoso. Esse entendimento de impacto e valor gerado é muito importante. Acho que até se relaciona com outro episódio nosso aqui do Chora sobre stakeholders, né? Que é dar contexto sobre por que a gente precisa daquele dado, daquela informação. E mais uma vez, né? Acho que o time fica feliz de saber que as análises deles, né? Os dados deles estão sendo úteis para outra área, né? Ou até para o atingimento de OKRs, KPIs que são compartilhados. Assim como a Rafa, né? Eu também já tive essa experiência, né? De não conseguir ter acesso e aí conversando com a pessoa, né, entendendo por que aquele dado não estava sendo compartilhado, eu consegui entender que foi mesmo essa falta de conhecimento de como eu estaria usando o dado, de que isso não seria um overlap no trabalho dela, né, eu estava usando para uma outra coisa, para um outro insight que eu queria ter, para uma outra meta que eu tinha. Então, esse compartilhamento mesmo de informação e de contextos sempre é essencial, né, e eu acho que essa pessoa está num cenário maravilhoso, que é um cenário de ter dados, né? Então,
gostei muito da dica do Thiago de fazer isso em escala, né? Fazer isso ser estrutural para que essa pessoa nunca mais tenha esse problema. Muito bom, gente. Acho que cobrimos, então, 2 momentos diferentes, né? Seja de carreira, de empresa ou até de perfil, né? Um cenário em que a gente não tem dados, um cenário em que a gente tem muito dado e não consegue ter acesso. Acho que esse... Ai, não queria usar essa palavra, né? Esse mindset, essa estrutura de pensamento, né? De dados é uma skill muito relevante para PMMs, né? Que bom que a gente trouxe aqui para o episódio. Obrigado por terem contribuído, obrigado pelas dicas. Muito obrigada, Thiago e Rafa, por estarem aqui para a gente conversar sobre esse tema, por essa troca. Acredito que vai contribuir muito com o dia a dia do PMMs, que é o nosso objetivo aqui com o Chora PMM. E você, PMM, que tem aí uma dor, um choro que você gostaria de ser compartilhado, compartilha com a gente na nossa comunidade ou manda mensagem aqui para os embaixadores, para os organizadores da comunidade. Estamos aqui para abraçá-lo e para você ter certeza de que você nunca está sozinho. Muito obrigada, fala aí PMM, nos vemos no próximo Chora.